Olá, queridas pessoas! Eu sou Valquíria Teixeira, eu sou psicanalista clínica e hoje eu estou aqui a convite da Verônica e da sua equipe. Eu estou muito feliz porque vou falar aqui sobre um assunto bastante relevante, que é a influência parental, né? De que maneira a forma que os pais utilizam para educar os seus filhos influenciam, né, no seu desenvolvimento. Nós vamos pensar um pouquinho acerca de comunicação afetiva, vamos pensar um pouco sobre educação, sobre diálogo, sobre empatia, sobre família e sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes e afins. Desde 1930, desde a década, né, de 1930, os cientistas eles têm se preocupado, eles vêm se preocupando com questões tais como: qual a melhor forma de educar as crianças? Qual a melhor forma de educar o meu filho? Quais são as consequências que podem ser provocadas no desenvolvimento das crianças, educados por diferentes modelos de pais? Há vários estudos, queridas pessoas, que apontam que a maneira de educar adotada pelos pais determina uma forma como as crianças se comportam, determina a forma como elas se formam, né? Elas constituem a sua personalidade e o estabelecimento, claro, de futuros padrões relacionais enquanto adultas. Então, pensando nesses aspectos, eu lembrei de uma estudiosa muito relevante nesse campo chamada Diana Baumright. Em 1966, essa estudiosa ela criou um modelo teórico que atualmente se denomina como estilo parental, que foi um marco nos estudos dessa temática. Baumright propôs a existência de 3 estilos parentais diferentes. O primeiro deles seria o estilo autoritário, o segundo, estilo participativo, estilo permissivo. Seriam os 3 estilos que ela postulou. Mais tarde, por volta de 1983, outros autores acrescentaram mais um estilo, que seria o estilo negligente. Então, nós teríamos aí, nesse tempo, na atualidade, 4 estilos parentais distintos: o autoritário, o participativo, o permissivo e o negligente. Eu quero te convidar, né, sabendo disso, a observar as características de cada um desses estilos e pensar e identificar, quem sabe, em qual deles melhor descreve você. Bom, vamos ao estilo participativo. Esses pais que têm esse modelo, né, esse estilo parental participativo, eles equilibram exigência e afetividade. Esses pais eles conseguem adequar a sua atitude às necessidades da criança, às especificidades das crianças, às peculiaridades das crianças, seja na idade, na maturidade, nas motivações. E pais com esse estilo, eles têm uma tendência de proporcionar incentivo, um raciocínio minucioso, né, acerca das regras estabelecidas. Eles conversam sobre as regras que eles estabelecem, sobre os métodos que eles aplicam. Eles têm uma supervisão firme, né, ao estabelecimento de normas, ao estabelecimento de limites, mas num clima de calor afetivo. A comunicação, ela é positiva, ela é uma comunicação otimista. Então, pais, dentro do estilo parental participativo, eles têm um modelo que reúne um equilíbrio entre exigência e afetividade. Então, é um modelo que é regado de respeito, né? Eles estão atentos aos sentimentos e opiniões dos filhos, eles estabelecem diálogo, brinca com os filhos, envolvem-se na vida dos filhos, se preocupam com os filhos, celebram as conquistas dos filhos, elogiam, dedicam tempo de qualidade aos filhos e, por conseguinte, tem como resultado esse processo, essa maneira de educar, ela traz como resultado a vida da criança, a vida do possível adolescente, elas terem uma tendência de se tornarem competentes em várias áreas da sua vida.
né? Seja ter uma boa autoestima, um bom equilíbrio emocional, habilidades sociais, serem otimistas, costumam ter um bom desempenho acadêmico, desenvolvem a resiliência com mais consistência, né? Resiliência é aquela capacidade de resistir às dificuldades, às privações, às situações menos boas da vida. Tem uma capacidade de ressignificação e de reinvenção mais rápida, né? E mais apropriada, tá? Então, são consequências, né, da vida de filhos que, por vezes, são frutos desse modelo educacional. Então, é um modelo educacional, friso, que reúne exigência, mas também a afetividade. Há um equilíbrio entre essas duas nuances e gera esses frutos. O estilo negligente, que é mais um estilo que eu mencionei, é um estilo que os pais, por vezes, são considerados ausentes em muitas circunstâncias. São pais que, por vezes, eles deixam a criança fazer o que entende. Esse estilo parental, geralmente, é o que mais causa danos, né, efeitos negativos sobre a criança, porque elas não recebem a atenção de que precisam para se desenvolverem como adultos completos. Então, por vezes, pais que são inerentes a esse estilo parental, tem esse perfil, tem esse estilo, às vezes pela falta de tolerância, né, acabam se aborrecendo facilmente com o choro natural do bebê, com os pedidos de uma criança, de um adolescente, né, e aí acaba tomando algumas medidas que são prejudiciais, né, ao desenvolvimento dessa criança. Então, dentro desse contexto do estilo negligente, do estilo parental negligente, permeia a pouca exigência e a pouca afetividade, né? Não se envolve muito com os filhos, permitem quase tudo, por vezes são características de pais que são ocupados demais, e isso traz consequências para os filhos. E das consequências que a gente pode citar, a gente pode mencionar, por vezes essas crianças costumam apresentar um desempenho deficiente na escola, um desempenho deficitário, podem ter um desenvolvimento mais atrasado, podem ter problemas afetivos, podem desenvolver problemas comportamentais, baixo rendimento, agressividade, elas podem desenvolver problemas no que diz respeito a comportamentos antissociais, então a agressividade para poder ter atenção, pessimismo, ansiedade, transtornos emocionais. Então, por vezes, são crianças, são adolescentes que não se sentem importantes, que carregam culpa por isso. E por vezes se sentem incapazes de vencer na vida, né? Tem uma autoestima ali muito fragelada, muito fragilizada, melhor dizendo. Por vezes são pessoas que acabam imergindo, né, no universo do uso de drogas, início precoce na vida sexual, né? Então, assim, baixas habilidades sociais, por vezes mentem, ou xingam, ou machucam, enfim, como consequência, né, desse quase abandono, né, que esse estilo, por vezes, acaba gerando. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção em relação à nossa conduta, no que diz respeito ao trato com as crianças. Um outro estilo parental também, que eu mencionei anteriormente, é o estilo permissivo, e esse é um dos recortes da nossa conversa aqui, da minha exposição. Esse estilo permissivo, costumeiramente, são pais que são centrados no filho. Os filhos, por vezes, são os reis da casa, o filho é o rei da casa. Eles dão muito apoio emocional, mas pouca estrutura positiva, pouco direcionamento para o filho. São pais que têm um receio de serem rejeitados pelos filhos e por isso fazem tudo que os filhos querem. Eles, em função disso, eles dizem muito mais sims do que nãos.
por vezes por serem ausentes, e a sensação de culpa acaba tentando suprir isso com presentes, com excessos de liberdade, e isso acaba sendo danoso, né, no processo de desenvolvimento da criança. Então são pais que às vezes eles reúnem muito afeto, mas baixa exigência. São pais realizadores de desejos, eles evitam problemas, são super protetores, trazem pouco limite, têm medo de ser rejeitado pelo filho, como eu mencionei anteriormente, e isso por vezes acaba trazendo alguns prejuízos, algumas consequências menos boas, né? Que é a questão de tendem a ver o amor, né, com desequilíbrio, gostam mais de receber do que de dar, de doar. Então, às vezes, pode acabar desenvolvendo um perfil mais egocêntrico, tem muita dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com o não. Às vezes tem baixo rendimento escolar, às vezes traz consigo muita impulsividade, apego material excessivo, intolerância à frustração, baixa resiliência. São alguns frutos, algumas consequências de uma educação pautada na permissividade. Então, é um modelo educacional que traz consigo muito afeto, baixa exigência, tá? E recapitulando, o estilo parental negligente, ele traz consigo pouca exigência, pouca afetividade, né? E o participativo que eu tinha mencionado traz consigo um equilíbrio entre exigência e afetividade, tá? Então, falamos aí de 3 estilos parentais. E aí eu chego no estilo autoritário, estilo parental autoritário. Dentro desse estilo parental autoritário, há uma tentativa muito grande de controlar, de modelar, de uma forma muito rígida e às vezes ríspida, né, as atitudes da criança, do adolescente, do jovem, etc. E aí, cuidadores com esse perfil valorizam uma obediência absoluta, sabe? Recorre a medidas punitivas, sejam verbais, sejam físicas, para que as pessoas, para que as crianças se comportem de acordo com as suas exigências, de acordo com as suas cobranças. Então, são frequentes as críticas ou ameaças às crianças. Tanto é que quando Balmiraide, aquela estudiosa que eu falei lá atrás, estudou as crianças educadas com pais exclusivamente autoritários, ela descobriu que essas crianças, em geral, elas tinham um temperamento infeliz. As crianças pareciam distantes, hostis, ansiosas, com pouco controle sobre as suas próprias emoções, sabe? Eram crianças mais negativas. Então, dentro desse modelo parental, dentro desse estilo parental autoritário, é muito marcado por muita exigência e pouca afetividade. E aí são regras muito rígidas, pouco diálogo, limites com ameaças, consideram pouco o sentimento da criança, o que a criança está sentindo, pensando, tem um condicionamento do amor a bons resultados, né? Então, traz como resultado, pode até colher obediência absoluta, mas talvez você não colha um pensamento crítico daquela criança e uma criança capaz de desenvolver autonomia na vida para poder criar a sua própria realidade. Então, por vezes, são filhos que, dentro do seu processo de desenvolvimento, se anulam e fazem um esforço enorme para poder serem amadas. Elas tendem a agradar mais ao outro que a si mesmas, sabe? Então, são pessoas que às vezes acabam revestidas aí de uma baixa autoestima, acaba desenvolvendo ali aquele processo de perfeccionismo, porque ela entende que o ser amada está condicionado ao fazer bem feito alguma coisa, então eu faço muito bem feito algo para eu ser amada por aquele que me propôs esse algo a ser feito. Então, às vezes, desenvolve esse processo do perfeccionismo, culpa excessiva, intolerância aos erros, enquanto lá no modelo parental, né, as crianças normalmente elas não têm medo de errar, elas conseguem ver o erro como uma sinaleta, uma placa que
traz uma provocação para mudança de rota, no modelo autoritário, por vezes, eles têm um medo absurdo de errar, né? Então, por isso essa questão do perfeccionismo também. Então, é algo que traz a dificuldade grande de se desenvolver, de ousar, de ir além, de se reinventar, de fazer acontecer aquilo que se tem potencial para fazer acontecer. Tem pouco conhecimento sobre si mesmo, né? São inaptos em relação à gestão das próprias emoções e acabam repetindo, replicando somente aquilo que foi imposto para elas. Dentro desse modelo, às vezes, as pessoas confundem autoridade com autoritarismo, ou autoritarismo com autoridade. A gente precisa pensar e talvez refletir que um pai, uma mãe, pais que possuem autoridade, um pai ou uma mãe autoritário, vamos colocar assim, possui por vezes atitudes inflexíveis, por vezes possuem atitudes intransigentes e ditatoriais até. Isso apresenta um desejo de dominar, apresenta um desejo de impor as suas vontades. Não quer escutar, quer falar. Costumeiramente acredita que se abrir espaço para o filho falar, poderá ser dominado ou exposto por ele. O pai ou mãe autoritário não consegue lidar com a possibilidade de que o filho está crescendo quando argumenta, quando fala, quando se expressa. Às vezes eles enxergam como afronta ou desrespeito qualquer argumentação ou persistência, insistência por alguma coisa. Já pais que desenvolvem a autoridade, tá? Enxerga a relação pais e filhos como um movimento de diálogo para o crescimento familiar, preocupa-se com a formação humana e não com a opinião alheia de que é bravo, de que é bonzinho, até porque ser autoridade não significa fazer o que os filhos querem. Ter autoridade é conquistar respeito, é conquistar a obediência às regras, não por imposição, mas por compreensão e por conseguinte aceitação, né? Então a gente precisa pensar esses aspectos também, né? Isso é muito relevante no nosso processo. E aí a gente vê aqui, né, que todos esses estilos parentais, eles têm características e eles têm consequências também. Com quais deles você mais se identificou? Talvez você esteja se perguntando, mas Valquíria, qual é o jeito certo? Qual o estilo certo? E eu diria para você que educar não é uma ciência exata, mas que o estilo parental mais apropriado certamente é aquele que consegue equilibrar limites de acordo com a faixa etária da criança e uma comunicação afetiva. Então, é aquele que consegue combinar exigências sim, limites sim, mas afetividade também. Esses elementos com tons desses aqui que eu mencionei, né? Então, limites, exigências, regados também de afetividade, permeados também por afetividade. E quando eu falo de comunicação, eu entendo como sendo um caminho para a conexão entre as pessoas. Sem ela, é impossível alcançar o coração do outro. Sem a comunicação, sem o diálogo, é impossível alcançar o coração do seu filho. É impossível você alcançar o coração dos seus pais. Então, dentro desse contexto, isso por vezes acontece através da empatia. E o que é empatia? É o caminho para se comunicar corretamente. Papai e mamãe, ei, sejam empáticos com seus filhos. Empatia é um espaço sagrado. É tentar fazer as coisas melhorarem para o outro. É se colocar no lugar do outro. É sentir com o outro. Então, procure manter uma comunicação afetiva com os seus educandos, né? Você tem um importante objetivo que é ampliar os canais de comunicação com seu filho. Se você estabelece regras, por exemplo, e espera que se cumpram,
deve explicar ao seu filho, sua filha, a importância dessas regras, o porquê dessas regras. Estando aberto também a ser questionado, a ser perguntado. Permita que os seus filhos encontrem em você um espaço seguro para se abrirem, para falar o que sentem com você. Uma outra questão muito relevante, após essa passagem que nós fizemos aqui, é estimular comportamentos positivos. Quando o seu filho, quando a sua filha, quando aqueles que estão sob os seus cuidados fizerem algo bem feito, deixe-os saber que fizeram algo bem feito. Na hora de incentivar comportamentos positivos, ensinar como devem se comportar é mais eficiente do que apontar como não se comportar. Você impacta positivamente a autoestima dessa criança. E isso vai demandar energia, sim. Às vezes você vai ter que repetir, sim, mas vai valer a pena. Um outro aspecto muito relevante: fale com cuidado, haja com cuidado, corrija com cuidado. A gente viu que limite deve estar permeado também pela afetividade. Essa vem com o olhar nos olhos, o orientar, às vezes o repetir. Não é punindo psicologicamente ou fisicamente que você vai obter um desenvolvimento seguro do seu filho, mas é orientando ele com cuidado, com empatia, com respeito. Se você, por vezes, o agride fisicamente, você está mostrando para ele que a forma de resolver problemas na vida é através da agressão. Ele vai replicar isso no futuro. Se você mostra para ele, se você intervém, de uma maneira mais dialógica, firme, mais dialógica, certamente você está ensinando para ele que através do diálogo ele pode obter grandes transformações e grandes resultados. Você é um modelo para ele, você é uma referência, você é um exemplo. Punir fisicamente ou psicologicamente, xingar, isso não resolve, isso piora, isso fragiliza o coração daquele que está diante de você, os sentimentos daquele que está diante de você. Você quer um filho forte emocionalmente ou frágil emocionalmente, Vai depender muito, vai ter muita contribuição sua nesse processo no sentido de ajudá-lo a se tornar arrojado ou frágil. Entregar palavras de bênção, entregar palavras que encorajam, palavras que estimulam, mostrar possibilidades, caminhos, entregar limites, mais afeto também, pode ajudá-lo a se tornar mais arrojado, em todos os sentidos da vida. Agora, punir, xingar, maltratar, agredir, certamente pode torná-lo mais frágil diante da vida. O que você quer para o seu filho? O que você quer sentir junto com ele? Cultive isso, certamente você colherá frutos muito gratificantes, muito, como é que eu posso colocar? Doces frutos, A caminhada às vezes é árdua, mas os frutos são muito significativos, valem muito a pena. Então a minha proposta é que retornemos ao simples. A minha proposta é que a gente possa substituir o julgamento pela curiosidade, que a gente possa dialogar, que a gente possa desenvolver e exercitar e trabalhar diariamente a nossa empatia, o tempo de qualidade e também as palavras positivas. Eu acredito que cada um de nós, munidos desse conhecimento e da vontade gigante de fazer a diferença, certamente podemos contribuir muito significativamente com a educação dos nossos pequenos. Eu acredito em vocês. Eu acredito no potencial que cada um de vocês tem de transformação. Vocês são jardineiros com uma oportunidade imensa de semear e de cultivar um belo jardim diante de vocês, que são os filhos de vocês, que são aqueles que estão sob os cuidados de vocês. Aproveitem esse chamado que lhes foi dado, aproveitem essa oportunidade e façam acontecer. Reúnam equilíbrio, traga equilíbrio. Procure saber sobre quem você é também, tá? Procure se conhecer, conheça você. Papai, conheça-se, mamãe, conheça-se. Sabe? Quando vocês sabem quem são vocês e o porquê vocês estão aqui,
certamente vocês vão sentir muito mais força de vontade, vocês vão sentir muito mais coragem, vocês vão sentir muito mais ânimo para poder fazer o que for necessário para poder promover uma educação transformadora para os seus pequenos. Cuidem de vocês e vocês terão todas as condições possíveis para poder cuidar dos seus. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.